Olá, eu sou o pastor Diego Viana. Olá, eu sou o pastor Nassif, aqui da PIB de Curitiba. Este é o programa Momento Resgate. Esse programa visa levar libertação, cura e restauração para você. Independente aonde você esteja, eu creio, Deus tem uma obra tremenda na sua vida. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, pastor, e eu quero trazer aqui algumas perguntas que chegaram, né, das pessoas que frequentam o culto Resgate. Essas pessoas têm muitas dúvidas a respeito de libertação, cura e restauração. E uma delas me chamou a atenção: um casamento em crise. Qual é o processo para sair da crise do casamento? Uau, o processo para sair da crise. Antes de falar do processo, uma vez uma pessoa me procurou e falou: Olha, nós estamos querendo um aconselhamento com o senhor, porque nos disseram que quem conversa com o senhor, o problema fica resolvido na hora. Eu falei: Qual é o problema? Ele disse: São 20 anos de brigas e de confusões. Eu falei assim: Então, não sou eu, vocês foram a pessoa errada. Para resolver numa conversa, essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Nacife, não. Nós vamos precisar aqui de 1 ano ou 2 de terapia. Topa? Não, e foram embora. Então, como eu resolvo problemas no meu casamento? Primeiro, eu tenho que entender que eu me casei com uma outra pessoa, completamente diferente de mim, e a gente tem que começar, em primeiro lugar, a tentar entender por que que a outra pessoa está se comportando, falando, exigindo ou não fazendo o que está fazendo, não falando o que deveria falar ou falando de um jeito que não poderia falar. O que é que está acontecendo com a outra pessoa? Quando eu começo a me interessar pela outra pessoa, já é um grande passo na direção da resolução do problema. O grande problema, na verdade, chama-se egoísmo. Como era o Adão antes dele pecar? Ele vivia dele para Eva e dele para Deus. Como era a Eva? Ela vivia dela para o Adão e dela para Deus. A história chamou isso de altruísmo. Depois que veio o pecado, o Adão, tudo que era da Eva, ele quis para si, tudo que era de Deus, ele quis para si. A Eva, tudo que era do Adão, ela quis para si, tudo que era de Deus, ela quis para si. A história chamou isso de egoísmo. Quando eu quero resolver um problema mudando a vida da outra pessoa, não vai resolver esse problema. Perfeito. Eu noto às vezes, pastor, que as pessoas procuram um culto, procuram uma oração poderosa de um pastor e ficam pulando de denominação em denominação evangélica ou até outras igrejas, mas elas não tomam uma atitude que o Senhor citou aí: reconhecer o problema, colocar diante de Deus que só Ele pode mudar a situação. Uhum. Às vezes a pessoa quer, né, e que bom se fosse assim, sentado ali num atendimento, a gente orar, colocar a mão na cabeça, expulsando os demônios, sai em nome de Jesus e tudo fica bom. É. Existe um processo, existe uma demanda que precisa mudar na vida. E se um dos lados, né, do casamento ali entre a mulher e o homem não ceder e reconhecer isso: "Eu preciso de ajuda, eu preciso de um remédio, eu preciso mudar", não tem reconciliação, não tem mudança. É difícil. Os casais que me procuraram ao longo desses 46 anos no ministério, quase todos chegaram para mim: "Olha, nós temos um problema porque ele, nós temos um problema porque ela". O problema é sempre o do outro, nunca é o meu problema, nunca eu tenho que resolver essas coisas de dentro. Você tem problemas emocionais aqui, desde sempre, que estes problemas, que essa energia emocional interna acaba tomando decisões antes da sua cabeça. Você explode, você estoura, você reage rapidamente. Será que não há algo dentro de você para ser transformado? Eu não preciso primeiro pensar em que coisas precisam ser reajustadas, refeitas, tiradas, colocadas na minha vida, a fim de que eu passe a viver de maneira um pouco mais saudável, sem querer controlar o outro. Quase todos os casais que chegam para mim assim: "Olha, ele tem esse problema, meu marido não me ajuda, a minha mulher só faz isso, e o problema do nosso casamento é o outro, nunca sou eu". Então eu acho que um grande passo é primeiro ceder nesse sentido de: como eu estou? Qual é a Quais são as coisas, circunstâncias, situações que eu preciso mudar em mim primeiro? E não tentar mudar o outro. Sempre que eu tento mudar o outro, eu estou me intrometendo na liberdade da outra pessoa. Eu tenho que me mudar
e orar para que Deus mude a outra pessoa. Ah, ela não é carinhosa, você o é? Porque muitos casais fazem assim: "Ela não faz isso para mim, eu também não vou fazer isso para ela", e ela diz: "Ah, ele não faz isso para mim, também não vou fazer isso para ele", e cria-se um círculo vicioso do não vou fazer. Quando vira e cede e fala: "Não, eu vou fazer a minha parte, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou proteger", independentemente se a outra pessoa está fazendo ou não, você dá ao Espírito Santo uma chance de mudança na outra pessoa. Deixa eu explicar isso. Nós estamos falando de Bíblia, mas na vida prática existe uma coisa que se chama a estratégia do grito. Se você dá um berro com a tua mulher e ela responde com outro berro para você, você vai embora escutando o grito dela na tua cabeça. Ela vai embora escutando o seu grito na cabeça dela. Mas vamos supor que ela deu um grito contra você e você conseguiu não gritar com ela. O que, que vai acontecer? Você vai embora escutando o grito dela e ela vai embora escutando o grito dela. E aí que o Espírito Santo vai agir. Quando eu consigo não responder com a mesma moeda, me dê um tapa, eu vou dar outro. Não, não, não. Quando eu me contenho e peço Deus me ajude e não faço a mesma coisa que o outro fez, então você dá ao Espírito Santo uma chance enorme de trabalhar na cabeça daquela pessoa que deu berro, que fez a coisa errada, que agiu de maneira não correta. Perfeito, pastor. Então, eu digo aqui, né, parar o ciclo de acusação, de apontar o dedo um para o outro, e talvez mudar isso também para um novo ciclo de elogio. Lógico, As pessoas não elogiam mais. a gente está falando de maneira geral. Existe cada caso é um caso a ser percebido, estudado e orientado, não tenha dúvida. Mas de maneira geral é isso. Sempre que eu uso palavras ruins, eu estrago o emocional da outra pessoa e eu vou ter de volta o que eu mesmo plantei na vida daquela pessoa. Agora, se eu consigo observar as virtudes, os valores, os recursos que aquela pessoa tem e eu passar a focalizar ali, então eu vou melhorar a vida daquela pessoa e a resposta para mim é óbvia. Quando a Bíblia Sagrada diz: "Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos medirão", com a mesma medida que você tem medido, necessariamente não está falando só de dinheiro, está falando do meu comportamento. Se eu me comporto bem, se eu elogio, tudo que eu dou de bênção, de elogio, de afirmação, de cuidado, eu receberei de volta num saco sacudido, generosamente transbordando, porque é dar para receber, nunca é receber para dar. Perfeito, pastor. E eu digo que é um ciclo, né? Não começa do dia para a noite, como eu citei aqui logo no início, não é somente uma oração, você frequentando apenas um culto que as coisas vão mudar. Lógico, isso faz parte do processo. Deus, ele age também no processo. Eu lembro da história do povo que sai do Egito. O povo sai do Egito e passa por um deserto, por um processo. Você já pensou se Deus colocasse aquele povo do dia para a noite na terra prometida? Ia entrar um monte de gente lá murmurador, um monte de gente cheia de ladainhas na mente, mas foi necessário o deserto para tirar o Egito da cabeça da pessoa. A gente nota que às vezes é fácil tirar a pessoa de um contexto de confusão, mas tirar aquilo que ela tem como costume na vida, como, né, a crítica ao marido ou à esposa, a gastos exacerbados sem consultar a esposa ou o esposo e tantos outros comportamentos precisam mudar, precisa, né, a pessoa reconhecer que precisa de ajuda, de mudança. E a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Talvez a pessoa, tenha esse comportamento já de família, né, o pai era assim, o avô era assim, e você está se tornando a mesma pessoa. Então, hoje, quando você reconhecer que você precisa de ajuda, não vai ser mais do teu jeito, não vai ser mais do jeito que o papai falava que tinha que ser, vai ser conforme a palavra de Deus diz. E nós estamos aqui dispostos a te ajudar a passar por esse processo de cura, de restauração do seu casamento. Eu creio que Deus pode sim transformar o teu casamento, porque tem gente que fica pulando de casamento em casamento. Tá ruim com um, termina, divorcia, vai para outro casamento e nunca muda o comportamento. Então vai ficar, né, passando por vários relacionamentos e nunca vai melhorar, porque você precisa melhorar. É, cada pessoa é uma pessoa, tem uma história de vida
e a experiências da vida dessa pessoa correm um enorme risco dentro dela de gerar o padrão de comportamento para tudo. Se eu era pequenininho e alguém brigou comigo, bateu e eu fugi para me esconder disso e ficar fora dessa situação, será que esse não é um padrão que vai se repetir? Então eu não estou bem com o relacionamento, eu caio fora e começo outro, e começo outro, e começo outro. Mas eu mesmo nunca olhei para dentro de mim para perguntar o que precisa ser consertado dentro de mim. Não é quando você fala vem no culto, dá dízimo, essas coisas, isso é importante, faz parte do processo, faz. Porque se você não entender que isso é parte de um processo de Deus na sua vida, você vai frequentar a igreja evangélica usando a sua oferta, o seu cântico na igreja, usando a frequência no culto como uma espécie de amuleto da sorte. Eu faço tudo isso, então minha vida vai ser automaticamente resolvida. E nem sempre Deus vai resolver a sua vida sem antes ter explicado para você o que é que está errado na sua vida e se você definitivamente quer essa mudança interior minha para então sim cooperar numa mudança no casamento. Muito bom, pastor. E eu creio que essa cadeia espiritual na sua vida vai ser quebrada. Se você passa por vários relacionamentos ou passou por isso, né, às vezes namorando também, e ainda continua alguns problemas emocionais nessa área, eu creio que Deus quer tocar a tua vida. Eu creio que Ele quer mudar a tua história, basta você reconhecer que precisa de ajuda, principalmente, né, colocando a sua vida diante de Jesus. Lógico que uma igreja, o processo, como o pastor aqui citou, é muito importante. Mas se você não reconhecer, não colocar a tua esperança em Deus, você vai se tornar somente um religioso. Casamentos não acabam por falta de amor, eles acabam por falta de manutenção. Às vezes não é do dia para a noite, meu irmão ou minha irmã. É um processo. Às vezes o marido vem relatar à esposa e aí ele diz assim: "Puxa, mas ela fez isso ontem, tá? Mas como que foi, antes de ontem? Não, antes de ontem estava muito bom, a gente saiu, estava legal". Então reconheça esses momentos bons também. Nem tudo também é desastre, né? Às vezes tem momentos bons. Você reconhecer e pôr, né, a parte boa da outra pessoa é muito importante. Desde o ponto de vista da Bíblia, se você já está casado com essa pessoa, levanta os braços para o céu, dá glória a Deus e é essa mesmo. Mas se você pode ainda pensar em quem você casar, um bom aconselhamento pré-nupcial vai evitar muitos problemas no futuro. Um bom autoconhecimento da sua governança emocional, quem eu sou, qual é o meu temperamento. O que é personalidade e temperamento? Personalidade é quem eu sou. Eu sou assim, eu creio assim. E temperamento é como eu me expresso lá fora, como eu me expresso externamente. Quando você tem esse autoconhecimento, sabe quem é você e a sua noiva, a sua namorada, o seu noivo, a sua namorada, passam pelo mesmo processo de aconselhamento pré-nupcial e de autoconhecimento, eu posso avaliar, puxa, então eu sei com quem eu estou me casando. E outra coisa, as pessoas que casam para serem felizes cometem erro. As pessoas que casam para fugir de casa cometem erros. Você não pode casar para fugir de casa. O casamento não é uma fuga de uma situação complicada, porque senão daqui a pouco tem outra situação complicada e outra fuga. Você não pode se casar para ser feliz. Tá tudo errado. Você vai se casar para fazer a outra pessoa feliz. E isso é desde o começo. Esta pessoa é um presente de Deus para a minha vida, eu estou convicto disso, então eu vou me casar por convicção de que essa é a pessoa de Deus para a minha vida. E se ela é, todos os defeitos dela são ferramentas que Deus vai usar para me fazer crescer moralmente, emocionalmente e espiritualmente. Então eu mudo o foco de atenção. Eu não vejo mais os defeitos dela, eu vejo todas as coisas que ela tem que Deus vai usar para eu melhorar e vice-versa. E amor não é sentimento. Acabou o amor. Por que acabou o amor? Não sinto mais nada. Espera aí, sentir é outra coisa. Amor é uma decisão consciente de fazer algo pelo presente que Deus me deu, que é o meu cônjuge. Se a gente consegue partir daí, evita um monte de problemas. Mas nós estamos falando de pessoas que já estão casadas e estão passando por dificuldades. Nós cremos no poder de Deus, cremos na palavra de Deus que revivifica, que transforma, que discerne todas as coisas dentro das pessoas e cremos que você pode
encontrar respostas primeiro para você mesmo, você mesma, e então a gente reconstruir esse casamento, porque esse é o desejo de Deus e eu diria que Deus sabe reconhecer cada caso. Existem casos extremos, difíceis, que nós saberemos também lhe orientar. Pastor, antes de chamar o intervalo comercial, eu quero que você dê um último conselho para esses casais antes desse momento aqui de pausa. Ah, a estatística diz que entre 75 e até 82% dos casais que estavam decidindo se divorciar e entraram num programa de restauração pessoal e conjugal, no máximo em 5 anos eles estão bem e agradecem muito não terem se divorciado. Aí você fala: "Espera aí, eu estou casado há 20 anos, 12 anos, 18 anos, 27 anos e eu ainda tenho 5 anos na minha frente?" O máximo, pode ser um, pode ser 2, mas vamos pensar que você tem 5 anos na sua frente para restaurar o seu casamento. O que é melhor? Você lutar por 5 anos e dizer: "Fiz tudo o que me era possível e não deu certo", ou você interromper agora sem saber se isso poderia ter sido restaurado? Porque 85% dos casais que entraram num programa de restauração pessoal e conjugal, hoje levantam os braços e dão graças a Deus não terem se divorciado, tal a alegria e o bem-estar que esse casamento conquistou depois. Então, pense antes de divorciar, lute e Deus pode te ajudar. Perfeito. E eu queria dizer para você, tem jeito sim em Jesus. Tem como mudar a tua história e a história da sua casa. Eu quero te dar um conselho, para de se comparar. Às vezes a gente está lá olhando as redes sociais, outras famílias, parece tudo perfeito. Cada casa tem as suas lutas, cada casa tem suas batalhas. A tua não é diferente. Então para de se comparar, coloca a tua esperança no Senhor e eu creio que teu casamento vai sim ser restaurado. Que Deus abençoe. Até daqui a pouco, depois do intervalo, nós continuamos agora com outra pergunta. Fica com a gente. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Olá, estamos de volta. E uma das perguntas que chegaram para nós também, pastor, é por que Satanás me ataca tanto na minha vida, no relacionamento com o meu esposo ou no meu trabalho, mesmo eu já sendo crente? É, bem, primeiro porque Satanás é chato, né? Ele é um crica, ele quer machucar a gente, mas tem um porquê. Se você lembrar daquela passagem de Jesus, quando ele fala para os discípulos: "Entrem no barco, vamos do outro lado", a Bíblia não diz que outro lado era, a gente só sabe depois que eles chegaram do outro lado, que era a cidade de Gadara, do outro lado do lago da Galileia, chamado Mar da Galileia, de tão grande que é o lago. Quando eles estavam no meio do caminho, Jesus deitado dormindo ali no barquinho, vem uma tempestade violenta e os discípulos que eram pescadores sabiam, o barco vai afundar. E eles correm para Jesus e acordam Jesus. Jesus acorda assim e fala: "Vocês não trouxeram a fé de vocês? Por que vocês me acordaram? Se eu estou aqui, está tudo bem." E aí Jesus repreende os ventos e a tempestade e o mar e tudo se acalma. Quando ele está lá em Gadara, ele repreende os demônios do gadareno com a mesma expressão com que ele repreendeu os ventos e a tempestade. Eu não estou garantindo que Jesus estava percebendo que aquilo era um ataque de Satanás. Para mim, eu acredito que sim. Por quê? Porque ele usa a mesma palavra que ele usou para repreender os demônios, ele usa para repreender aquela ação da natureza. O que que tem em vista ali? Jesus vai evangelizar uma pessoa que tem 2.000 demônios na cabeça dela. Depois essa pessoa morava numa região de 10 cidades, ela vai dar testemunho nas 10 cidades, e quando Jesus a segunda vez chega nesse lugar, todo mundo já está esperando por ele.
Jesus sabia que aquela pessoa resgatada seria um excelente projeto para ele na evangelização daquelas 10 cidades. Muito bem, Satanás, sabendo disso, ele ataca o barco de Jesus. Por quê? Primeira razão, a Bíblia diz em Mateus 24:14: "E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunhos a todas as nações, grupos étnicos, então virá o fim." O que significa então virá o fim? Tudo que vem depois do então, só vai acontecer depois de ter acontecido tudo que vem antes do então. O evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. Quando isso acontecer, vem o fim. E o que é o fim? O fim é o apocalipse inteiro, o fim é a gente morando com o Senhor, e o fim é a destruição eterna de Satanás e do inferno. Ora, Satanás sabe que a vida dele depende das nações e serem cegas para o evangelho de Jesus. Satanás sabe que ele não consegue destruir Jesus. Então o que ele vai fazer? Ele vai atacar o veículo que leva Jesus do outro lado. Porque se ele ataca o veículo, ele impede a obra da evangelização, ele impede o crescimento do reino de Deus, ele no mínimo atrasa e mantém-se mais tempo vivo. Ora, hoje o veículo de levar Jesus sou eu e você. Você que tem Jesus no seu coração, por onde quer que você vá, Jesus foi. Você é sempre uma oportunidade em potencial de fazer o reino crescer. O diabo sabe que ele tem que impedir o reino de crescer para que ele continue vivo. Ele não consegue matar Jesus como lá naquela ocasião. Ele depois na cruz, ele percebeu Jesus ressuscitou, era impossível matar Jesus. Então o que ele faz? Ele ataca o barquinho, ele ataca o veículo que leva Jesus. Deu para entender por que mesmo sendo crente, Satanás bate, atenta, oprime, tenta machucar você, desvirtuar você? Por quê? Porque ele espera que você tenha uma resposta na carne, que você se intimide, que você pare de fazer o que você tem que fazer, e dessa maneira o evangelho não avança, o reino não avança. A intenção maior por trás de todo o ataque do inimigo é machucar o veículo que leva a Jesus, impedindo que o reino cresça e ele venha a ser definitiva e eternamente destruído. Segunda razão por que Satanás ataca crentes. Eu já mais ou menos falei, mas eu vou enfatizar para que você dê uma resposta na carne. Voltando ao tema do casamento. Por qualquer razão você está muito cansado, está esgotado, emocionalmente esgotado, e chega em casa e algo acontece, e aquela opressão maligna que você nem sabe o que é, nem sabe se é mesmo uma opressão maligna, vamos pensar que foi, e ele empurra você a uma explosão de raiva com a sua esposa, e os seus filhos ficam olhando assim para você. Naquele momento, você perdeu a sua autoridade espiritual. O Jesus que você sempre diz para os seus filhos, que você sempre crê, parece que ele não te ajudou agora. Então as crianças vão olhar papai e mamãe e falar: será que esse Deus funciona? No ambiente de trabalho, no trânsito, uma resposta carnal, na carne, de raiva, de ódio, de xingamento sua para com as pessoas lá da rua, destroem a sua autoridade espiritual naquele momento. Aí você fala assim: "Ó, você precisa aceitar Jesus." O cara fala: "Para quê? Para eu ser igual a você?" Entende por que Satanás ataca? Porque ele quer uma resposta na carne. Então, 2 razões. Perfeito. Ele age muito na mente. Efésios 6 diz que ele lança setas inflamadas na mente da pessoa. Se você não tiver cheio da armadura da fé ali, né, como o apóstolo Paulo coloca ali a figura de um soldado romano, para se proteger desses ataques malignos, por isso que a gente sempre fala, a sua vida devocional é muito importante, a sua comunhão com os crentes é muito importante, porque o dia mal vem contra todos, pastor. É, lógico. Às vezes eu não estou bem, mas aí eu chego perto do pastor, o pastor fala assim: "Olha, Diego, é desse jeito." Ou às vezes o pastor não vai estar bem, um ora com o outro, então é importante essa comunhão, meu irmão. Se você só participa do culto, aí não participa de alguma coisa no ministério, de uma célula, algo assim, você está perdendo de estar crescendo. É muito importante estarmos juntos, porque juntos somos muito mais fortes, né, pastor? Lógico. Então, essa palavra que você usou de Efésios, que Satanás atira setas inflamadas, a palavra seta ali não é lança nem flecha. Lança eu jogo a 10, 15 metros de distância. Seta é aquela coisa que eu vou bem de pertinho e sopro naquela pessoa. 3, 4, 5 metros no máximo. O que você entende? Que ele anda
sempre cercando a gente, buscando alternativas para jogar uma coisa para a gente. E a Bíblia diz ali: "Veste o capacete da salvação", ou seja, você tem que ter uma convicção inabalável de que você é do Senhor e nada pode tirar dessa posição, de maneira que se ele jogar setas de dúvidas em você, elas caem por terra, porque você está convicto que você foi lavado no sangue de Jesus, que Jesus na cruz do Calvário perdoou todos os seus pecados, que o seu nome foi escrito no livro da vida, e você vai confiar na palavra de Jesus que todos aqueles que o Pai me deu, jamais os lançarei fora. Você é dele, a sua identidade é: sou filho, filha de Deus, de maneira que quando as setas chegam, elas vão cair por terra. Perfeito, pastor. E junto com essa pergunta veio outra. A pessoa se sente indigna de estar servindo a Deus. Fala assim: primeiro eu vou arrumar a minha vida, vou arrumar lá os problemas que eu tenho no meu casamento, problemas financeiros, e depois vou começar a servir a Deus. Como posso servir a Deus mesmo cometendo tantos erros? Bom, vamos lá. A gente pode analisar essa pergunta ou esse posicionamento de várias maneiras. Uma delas, e que me parece a maioria dos casos, eu encontro uma desculpa para não ter que servir. Mesmo que não é muito nítido na minha mente, eu estou dando uma desculpa, encontrando uma desculpa válida para não servir. Por exemplo, Moisés, Deus diz para ele assim: vai a Faraó falar com ele para libertar o meu povo. Ele disse: não posso, tenho um problema na boca, tenho dicção complicada e eu nem sei seu nome, e ele dá um monte de desculpas legítimas para não o fazer. Ah, e aí Deus vai corrigindo tudo aquilo e vai dizer para o Moisés: Moisés, eu não quero nada do que você tem, nada do que você não tem, nada do que você sabe, nada do que você não sabe, nada do que você é capaz, nada do que você não é capaz, eu só quero você. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer, cuidado para ver se isso não é uma desculpinha um pouquinho sem vergonha para não fazer o que precisa ser feito. Mas vamos pensar que você honestamente está se sentindo incapaz, indigna. Poxa, eu cometo tanto erro, como que eu vou servir? Deixe-me dizer uma coisa, disponibilize-se para Jesus. Tem muitas pessoas dispostas, eu estou disposto, mas não está nunca disponível. Amanhã eu começo, eu ainda não estou pronto, eu ainda não resolvi certos problemas na minha vida. Deixe-me dizer, se lança nos braços do Senhor, vá servir, que esse processo de servir, ele vai usar também como um processo de cura, de restauração. E ninguém no mundo está limpo o suficiente para dizer, agora eu posso servir. Deus usa pessoas imperfeitas desde a Bíblia, com seus defeitos e dificuldades. Tiago vai dizer que os profetas do passado eram seres humanos iguais a nós, sujeitos às mesmas tentações que nós, mas oraram com fé e milagres aconteceram. Então, nem usa as coisas que ainda precisam ser resolvidas na sua vida como uma desculpinha para não servir, mas também não sirva relaxadamente. Eu estou servindo meu Deus e isso deve ser um incentivo para eu ir consertando as coisas com a bênção dele, com a ajuda dele, todas as coisas que precisam ser consertadas. O tempo que você vai servir chama-se ontem, não adie mais. Perfeito, pastor. E eu falo sempre, né? Deus aperfeiçoa aqueles que Ele chama. Às vezes a pessoa ela quer fazer cursos, isso tudo é muito importante, quer estar, né, num nível de santidade, mas eu digo para você, se você já nasceu de novo, crê em Jesus como teu único, suficiente Salvador, tem temor do Espírito Santo, começa a servir, começa a fazer, Deus vai aperfeiçoar você. E eu creio que, como o pastor citou aqui na Bíblia, Deus sempre chamou pessoas imperfeitas aos olhos humanos. Olha como era Saul. Da menor tribo, da menor família, Deus torna ele rei de Israel. Davi, excluído pela própria família, Deus torna ele rei de Israel. José, jogado lá no poço pelos irmãos, Deus torna ele governador do Egito. E os discípulos ali então, né, se você for pegar o exemplo de cada um, Pedro, um pescador, algo que ali ele era um cara muito rígido, né, a gente chama isso de sanguíneo, Deus usa ele
de forma tremenda, né, depois ele pregando para multidões. Então Deus sempre faz isso, ele pega pessoas, teoricamente imperfeitas, capacita, usa essas pessoas e você tenho certeza que vai ser mais um desses. E outra coisa para entender bem, por que que eu me sinto indigno, indigna? Ah, porque eu ainda tenho um vício, porque eu ainda tenho uma compulsão que me domina, então é tempo de abrir o coração com o seu líder espiritual ou com o seu terapeuta para trabalhar isso. Não é: então vou servir de qualquer jeito". Não, você vai servir cuidando de você. Você não pode pensar que todos os problemas, todos os pepinos da sua vida serão, relevados, ninguém vai se preocupar com isso desde que você esteja lá no palco servindo todo mundo. Você vai servir de diferentes maneiras. Vou contar uma história que exemplifica isso. Tem uma igreja, eu moro na cidade de Orlando, tem uma igreja lá que começou com um roqueiro, ele se converteu, virou pastor, e ele evangelizou tudo que foi músico, artista de teatro, de cinema, e ele tem uma congregação lá na cidade de Orlando que tem mais ou menos umas 700, 800 pessoas, dos vários, meios artísticos que você puder imaginar. E um casal de brasileiros frequentava essa igreja e toda vez que eles entravam no estacionamento, o rapaz que orientava os automóveis, ele sempre estava com cigarro. E eles tinham muita raiva disso, que ele estava com aquele cigarro. Um domingo eles falaram assim: "Nós vamos hoje conversar com o pastor da igreja, porque não é possível esse homem fumando, coordenando o estacionamento da igreja". E naquele domingo que eles estavam decididos terminar o culto, falar com o pastor da igreja, esse homem do cigarro estava lá na frente com o pastor e ele deu o testemunho dele. Ele falou: "Olha, o nosso pastor, ele me encontrou jogado literalmente na guia. Eu usei todo tipo de drogas que você pode imaginar, todo tipo, das piores possíveis. Eu me contorcia nas ruas por causa das drogas, a minha mulher me abandonou, os meus filhos me abandonaram, eles mudaram de estado, eles não querem saber nem se eu estou vivo, eu não tenho contato deles há anos. E esse pastor me acolheu, me levou para a casa dele, cuidou de mim, e quando eu me vi limpo, livre de todo tipo de droga, ele falou: "Bom, como ainda falta o cigarro, você vai começar a servir na igreja, você vai servir no estacionamento". E aí ele disse: "Então, eu estou servindo no estacionamento, mas eu peço oração de vocês para que eu me livre da última coisa que ainda me controla, que é esse cigarro". Aquele casal começou a chorar e não foi falar com o pastor. E aí quando eles entravam no estacionamento, em vez de virar a cara dos filhos dentro do carro para não verem o sujeito com cigarro, ele falou: "Tá vendo aquele moço? Ele foi liberto de todas as drogas, aquela é a última, vamos estar orando por ele". Muda o foco, mudou tudo. Eu não estou dizendo que certas coisas você já pode ficar no palco, debaixo das luzes, focado, porque talvez algumas coisas ainda vai chocar a audiência, mas outras coisas você pode servir, porque há muito jeito de servir na casa do Senhor. Deus não, a pessoa acha assim: "Ah, então eu posso servir do jeito que eu estou?" Sim, mas Deus vai te convidar a não permanecer do jeito que está. Quando eu evangelizo, eu falo Esse é o isso. processo. Deus te ama e te aceita do jeito que você é, mas Ele não quer que você permaneça nesse lugar. Ele começa um processo de transformação maravilhosa na sua vida. Algumas rápidas, outras detalhadamente, dia a dia, para que você perceba tudo quanto Ele está fazendo na sua vida. Deus usa aquele que se rende. Então Isso se aí. renda na presença de Deus, coloque a sua esperança diante dele, e eu creio que ele vai usar a sua vida de forma poderosa. Estamos chegando ao fim Eu mais um gostaria Momento de Resgate. continuar falando, é tão gostoso compartilhar essas coisas todas, nós não temos a resposta correta para tudo, é a nossa experiência, é o nosso coração colocado para fora aqui, mas acabou o nosso tempo, eu espero encontrar você no nosso culto resgate, todas as terças-feiras, 20 horas, aqui na PIB Curitiba, ou na próxima semana aí, na televisão, será um privilégio entrar novamente na sua casa. E não esqueça, não importa como você está, Deus pode mudar a tua história. Faça parte do culto resgate, faça parte de uma igreja. Eu creio que Deus pode transformar a tua história. Que Deus te abençoe. Valeu, tchau, tchau.